Obrigado por visitar nosso canal e por assistir aos nossos vídeos. No vídeo de hoje, trouxemos para vocês os princípios mais aplicáveis ao imposto de renda da pessoa física e os fundamentos mais importantes. Confira. Muito bem, comecemos pelos princípios constitucionais que regem o imposto de renda da pessoa física. Vamos falar de três, principalmente. O princípio da universalidade, o princípio da generalidade e o princípio da progressividade. O princípio da universalidade determina que se ofereça à tributação todas as rendas do contribuinte, independentemente de sua origem. Portanto, aquelas rendas que são auferidas oriundas do estrangeiro, oriundas de outro país, também serão tributadas pelo Estado brasileiro. O princípio da universalidade gera algumas distorções. É muito comum que o país da origem queira tributar a renda e o país do destino também queira tributar a renda. Disso decorrem os acordos e tratados internacionais. Um país signatário de um recíproco tratado internacional permite que se deduza no imposto aqui, no imposto do destino, o imposto cobrado na origem, e esse tratamento tem a via reversa também, se permite lá que seja deduzido o imposto cobrado aqui. Portanto, se você ofere rendimento do exterior, é importante que você conheça o princípio da universalidade, é importante que você saiba se existe um tratado ou um acordo internacional assinado com o país, entre o Estado brasileiro e o país da origem da sua renda, para saber se você vai gozar dessa possibilidade de deduzir aqui o imposto que for cobrado lá, tá bom? Então, isso é o princípio da universalidade. E se o princípio da universalidade afeta a matéria tributável, a renda, o princípio da generalidade afeta o indivíduo. Esse princípio diz que devem ser tributadas as rendas de todos os contribuintes indiscriminadamente. Um exemplo prático disso é o menor que recebe rendimento de pensão alimentícia. Esse menor, ele é incapaz para a maior parte dos atos da vida civil, no entanto, ele nasce com capacidade tributária passiva, portanto, ele é sim detentor de deveres tributários e ele é um contribuinte também do imposto de renda se ele, por acaso, auferir rendimento tributável, tá bom? Então, a gente empresta aí o exemplo da pensão alimentícia para o menor como uma aplicação do princípio da generalidade que quer tributar a renda de todos os indivíduos, repetimos, indiscriminadamente. Já o princípio da progressividade determina que as menores rendas devem ser menos gravadas com impostos e as maiores rendas devem sofrer com uma tributação maior. Disso decorre a nossa tabela progressiva do imposto de renda. Se ela não corrige todas as distorções do ponto de vista da tributação progressiva da renda, não tem como não admitir que há ali uma progressão. Se você observar nessa tabela vigente para a declaração de 2016, você verá lá uma primeira faixa isenta de tributação, uma segunda faixa tributada a 7,5% e assim por diante até você chegar numa renda maior que é tributada a 27,5%, tá bom? Então disso decorre a tabela progressiva, decorre do princípio da progressividade da renda, tá legal? E vamos tratar agora de alguns fundamentos. Vamos trazer para vocês aqui uma sigla importante, e ela é importante principalmente na hora de elaborar o Carnê-Leão, que é UNA, UNA, sigla para Utilidade, Necessidade e Adequação. No bojo do imposto de renda, na seara do imposto de renda, as despesas dedutíveis devem ser úteis,
necessárias e adequadas a cada tipo de atividade. Portanto, se você tem uma atividade odontológica e tem gastos enormes, injustificáveis com manutenção de veículo, por exemplo, muito possivelmente essas despesas serão glosadas se você as indicou como despesas dedutíveis por conta da sua atividade na odontologia. Se você é um autônomo do ramo de odontologia, se você é um dentista autônomo e fez uma dedução muito desproporcional de custos do seu veículo automotor, essa despesa não será admitida por ser desproporcional. Ela pode ser minimamente útil, mas sem dúvida ela não é adequada ao seu negócio, tá bom? Então, una utilidade, necessidade e adequação. As despesas para serem dedutíveis do imposto de renda, mesmo do imposto de renda da pessoa física, devem ser úteis, necessárias e adequadas. Você vai notar que no imposto de renda da pessoa física, muitas das despesas já são determinadas, né? Existe uma limitação de dedução de despesas. Por exemplo, você vai ter despesas com dependentes, você vai ter despesas de instrução suas e dos seus dependentes, despesas médicas, despesa, por exemplo, se você paga a pensão alimentícia, você pode deduzir, mas existe um rol bastante limitado aí de deduções. Mas quando você vai elaborar o livro caixa, se você é um autônomo, se você precisa do livro caixa para deduzir do seu carnê-leão, você vai ver que você tem uma autonomia maior de deduções. A gente vai tratar disso quando falarmos no nosso vídeo de carnê-leão e livro caixa, tá? E aí se aplicará o UNA, utilidade, necessidade e adequação. Grave esse fundamento que é importante para você. E se você trabalha na área fiscal, na área contábil, do escritório, de uma empresa, é importante você ter esse conceito para você operar um imposto de renda, tá bom? Então grave essa sigla. Também é importante para você saber que o imposto de renda da pessoa física obedece ao regime de caixa. Isso significa que as suas despesas para serem dedutíveis devem ter sido efetivamente gastas por você. Você deve ter tido um efetivo desembolso de caixa para fazer jus à dedutibilidade da sua despesa, e da mesma forma as suas receitas, elas só vão ser oferecidas à tributação se efetivamente auferidas, tá? Esse princípio, esse regime, melhor dizendo, se contrapõe ao regime de competência, onde a assunção de obrigações e a aquisição de direitos já permitem aí os registros de receitas, custos e despesas, tá bom? No regime de caixa não, o que vale é o dinheiro do bolso, é o dinheiro na conta, tá bom? Então, o regime de caixa é o regime que o imposto de renda se serve, pelo menos o imposto de renda da pessoa física, na sua apuração. Um outro fundamento importante para você ter em mente na hora de fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física é que, mesmo que você opte pelo desconto simplificado, você deve declarar todas as suas despesas e obrigações e direitos como se você tivesse na opção completa. Não há distinção de exigência com relação às informações. Se você está numa hipótese de obrigatoriedade de declarar, você deve declarar todos os seus bens, todos os seus direitos e todas as suas dívidas e todas as suas despesas, daquelas próprias das que são dedutíveis, tá bom? Se você tem gastos aí que não são próprios de dedução, por exemplo, você foi ao supermercado e fez a compra do mês. Não, esse gasto você não vai trazer para sua declaração, mas se você fez um pagamento ao seu dentista, um pagamento ao seu médico, se você pagou pensão alimentícia, independentemente de você estar no regime simplificado, você tem obrigatoriedade de declarar, tá bom? Não corra o risco de cair na malha fina ou de ser autuado. A multa por falta de informação, obviamente de informação obrigatória, é de 20% do valor não informado. Não corra esse risco à toa, tá bom? Você precisa atentar que mesmo no regime simplificado, você precisa fazer declaração de tudo, tá legal? Não
não caia aí num risco de sofrer multa. Como eu disse, a Receita vem sendo tolerante, a gente não conhece muitos casos de multas associadas à não informação de determinados gastos para quem está no regime simplificado, mas a gente aposta que a Receita está de olho nisso. Outra coisa que você deve ter em mente, já que falamos de regime simplificado, é para o prazo de retificação da declaração. Até o dia 29 de abril, que é o prazo para entrega da declaração, se você tiver que corrigir algo na tua declaração, mesmo a opção de desconto, você pode fazê-lo tranquilamente, basta fazer uma declaração retificadora, você transmite e os seus dados estarão corrigidos na base da Receita Federal. Contudo, após o prazo de entrega, depois do dia 29, você não pode mais fazer uma retificação para trocar a sua opção de desconto. Então, se você optou pelo desconto simplificado e notou depois do prazo de entrega que o desconto completo seria mais interessante para você, você não terá mais a oportunidade de retificar. Então fique atento, o programa lá embaixo no seu final, após o resumo da declaração, ele já traz as duas situações para você, onde tem uma maior restituição, onde você tem um menor pagamento de imposto, ele já indica qual é a melhor opção para você. Fique muito atento a esse dado para que você não seja obrigado a retificar e só perceba isso depois do prazo de entrega da declaração, porque você não poderá mais fazer essa retificação, tá bom? E por fim, é importante atentar que a Receita Federal trabalha com uma lógica de compatibilidade e continuidade. Compatibilidade dos seus rendimentos em comparação ao seu acréscimo patrimonial. Se você teve dado acréscimo patrimonial e as suas receitas não fizerem face a esse acréscimo patrimonial, você estará na indesejável situação de malha fina. Um fiscal da Receita te notificará a comparecer no seu setor para que você leve uma série de documentos para comprovar a sua renda em face das suas aquisições e quando existe essa disparidade entre renda auferida e acréscimo patrimonial, normalmente você não consegue fazer a justificativa. Então, qual é o melhor momento de corrigir qualquer anomalia se houver uma anomalia nessa compatibilidade, ou em melhores palavras, qual é o melhor momento de corrigir uma incompatibilidade entre rendimentos e patrimônio, acréscimo patrimonial? Antes de entregar. Então, faça uma análise precisa do seu acréscimo patrimonial, tenha certeza de que os seus rendimentos fazem face ao seu acréscimo patrimonial, porque do contrário, muito possivelmente a Receita Federal considerará que você tem um acréscimo patrimonial a descoberto, e ela pode até tributar você com base nessa constatação, tá bom? Essas são as informações que tínhamos para vocês nesse vídeo. Espero que tenham gostado e que façam bom proveito de todas elas, tá legal? Muito sucesso e um forte abraço!